Poucas pessoas sabem. Mas existe um momento, quase invisível, em que tudo pode mudar. Um segundo de silêncio. Um arrepio sem motivo. Um choro que chega sem aviso. E é aí que a alma começa a falar mais alto que o mundo. Não é sobre técnica, nem sobre método. É sobre aquilo que a ciência está apenas começando a compreender. O poder transformador da emoção verdadeira. Muita gente acredita que mudar de vida exige força, estratégia ou esforço desumano. Mas o que descobri, depois de décadas, pesquisando o campo quântico, é que a mudança mais rápida e profunda acontece quando a emoção é intensa o suficiente para romper com o velho eu. Foi num desses momentos que chorei. E não de dor, mas de uma verdade que me atravessou por completo. Neste vídeo, tudo o que vou revelar não é teoria, é experiência direta. É corpo, alma e vibração, se reorganizando em um campo invisível, que responde com precisão milimétrica ao que você sente. Não importa se parece loucura. O que importa é que funciona, e funciona rápido. Só é preciso estar disposto a atravessar a si mesmo. Você pode até não se lembrar quando foi a última vez que sentiu algo de verdade. Mas, quando sentir novamente, vai entender que nunca foi sobre conquistar algo fora. Sempre foi sobre desbloquear aquilo que já estava dentro. E talvez, só talvez, esse vídeo seja o ponto de virada que sua consciência estava esperando. Sempre. Que olho para os momentos que realmente mudaram minha vida, percebo que nenhum deles veio de um raciocínio lógico. As maiores viradas não nasceram da mente analítica, mas sim de uma emoção profunda que me atravessou como um raio. Era como se, por um segundo, toda a resistência tivesse derretido. A razão tenta argumentar, mas quando o coração grita, não há tese que o silencie. Foram nesses instantes, em que as emoções tomaram o corpo inteiro, que algo dentro de mim foi reprogramado. Não era mais sobre o que eu pensava ser verdade. Era sobre o que eu sentia como verdade. Quando chorei pela primeira vez após uma meditação profunda, percebi que aquele choro não vinha de dor, mas de uma liberação. O corpo sabia o que fazer antes mesmo que eu entendesse. Sempre acreditei que o corpo é um diário vivo de experiências emocionais. E quando essas emoções se tornam intensas o suficiente, elas rompem os velhos padrões que a mente tentou manter intactos. Uma única explosão emocional sincera é capaz de destruir anos de condicionamento. Foi assim que deixei para trás crenças que nem sabia que carregava. Existe uma inteligência no sentimento que a lógica jamais vai alcançar. Não é coincidência que, em estados de emoção elevada, como o amor profundo, a gratidão avassaladora ou o arrependimento genuíno, o cérebro e o coração entram em coerência. E é nessa frequência que a realidade começa a mudar. Não porque estou pensando diferente, mas porque estou vibrando diferente. E cada vez que mergulho nesse tipo de emoção, algo maior se aproxima. Um ponto de inflexão. E nesse ponto, inevitavelmente, o corpo começa a liberar. Não só tensão, mas memórias antigas. Porque as lágrimas que vêm depois, elas não são simples água salgada. Elas são um código de cura. Nunca subestimei o poder de uma lágrima. Em muitos dos meus retiros, vejo pessoas se desfazendo em prantos, não de tristeza, mas de liberação. Aquilo que o corpo segurou por anos, finalmente encontra uma brecha para sair. E quando sai, vem com força, vem com verdade. Não é o choro do drama, é o choro da alma que finalmente foi ouvida. Já vi rostos transformarem-se diante dos meus olhos depois de uma sessão intensa de meditação. Não porque elas entenderam algo com clareza mental, mas porque uma emoção antiga foi dissolvida. A dor que elas carregavam, muitas vezes sem saber, se transformou em paz. E quando a paz se instala, a fisiologia muda junto. O corpo responde com alívio. O que a maioria não entende é que cada lágrima é uma reação química. Existe um código bioquímico que se ativa quando nos permitimos sentir de verdade. Não é só emocional, é celular. A glândula pineal, o sistema límbico, todo o campo eletromagnético passa por uma reorganização. E quando isso acontece, as memórias de dor perdem o domínio que tinham.
Em muitos momentos da minha jornada, chorei por lembranças que eu nem sabia que ainda me afetavam. Às vezes, basta uma imagem mental, um cheiro, um som, e lá vem tudo, de novo. Mas ao invés de fugir, eu aprendi a respirar por dentro daquilo. A deixar que o choro viesse e que, com ele, a informação antiga fosse embora. Isso é transmutação real. A cura, na maioria das vezes, não chega com fanfarras. Ela vem no silêncio de um pranto solitário, num momento em que o corpo se cansa de reprimir e simplesmente se entrega. E é justamente nesse ponto de entrega, quando o controle some, que algo mágico acontece. Algo que prepara o caminho para a próxima etapa. Há um instante que não dá para prever, mas quando chega, é impossível ignorar. É o momento em que o corpo simplesmente solta tudo. Não por fraqueza, mas por sabedoria. A mente tenta controlar, organizar, antecipar, mas a alma não joga nesse campo. E quando ela se impõe, tudo o que não é real se desintegra. Foi assim comigo. Foi assim com tantos. Em um dos meus mergulhos mais profundos em meditação, senti meu corpo desaparecer. Não fisicamente, claro, mas energeticamente. Já não havia separação entre o que eu sentia, o que eu pensava e o que eu era. Era uma coerência plena. O coração batendo em harmonia com o cérebro e o campo ao redor vibrando em uníssono com aquilo. Esse estado, que muitos chamam de coerência cardíaca, é o portal. Quando o coração e o cérebro se alinham, o corpo começa a escutar a alma. As respostas deixam de ser racionais e passam a ser intuídas. A intuição se torna o novo sistema operacional. A partir desse ponto, as decisões mudam, os hábitos mudam, a própria identidade começa a se desfazer. A chave está na entrega, e entrega não é desistência, é confiança total. Confiança de que existe algo maior que a mente consciente, algo que sabe exatamente o que fazer. Quando alguém entra nesse estado, é comum perder a noção do tempo. Já presenciei pessoas que saíram de uma meditação de 1 hora, achando que se passaram 5 minutos. Nesse lugar, não há dor, não há expectativa. Há apenas um campo silencioso, cheio de inteligência e amor. E quando o corpo se rende a esse campo, algo começa a se reorganizar. Algo que até então parecia impossível. Porque é nesse campo invisível que mora a chave para a próxima descoberta. Sempre soube, no fundo, que o universo não reagia às minhas palavras, mas àquilo que eu carregava em silêncio dentro do peito. Não importava o quanto eu dissesse que estava bem, se o que eu vibrava era medo, escassez, desespero. O campo quântico responde à vibração, não ao discurso. Ele lê a frequência, não o vocabulário. Foi por isso que comecei a observar o que eu sentia logo ao acordar. Percebi que, se meu estado emocional matinal fosse de gratidão autêntica, o dia inteiro se desenrolava de forma diferente. As oportunidades surgiam, os encontros fluíam, até o tempo parecia cooperar. Não era sorte, era coerência vibracional. Esse campo, que muitos ainda consideram místico, é apenas energia em potencial à espera de instrução. E essa instrução vem da emoção. Quando me coloco em um estado de certeza interior, quando sinto que algo já é real antes mesmo de ver com os olhos, eu começo a colapsar essa possibilidade no tempo presente. E tudo começa a se mover. Muitas vezes, antes de subir ao palco, eu fecho os olhos e imagino cada pessoa sendo tocada profundamente. Não por mim, mas por algo que está além de mim. E eu sinto isso como já realizado. Não é teatro, é sintonia. E quando entro nesse estado de vibração elevada, o campo responde. Sempre responde. Tudo o que existe já está disponível no campo. Mas só acessamos aquilo que corresponde ao nosso estado interior. E quanto mais eu limpo minha vibração, mais o campo se organiza ao redor dessa nova frequência. Foi assim que aprendi a me libertar dos ciclos repetitivos. E é justamente sobre eles que o próximo ponto se revela. Durante muito tempo, minha vida parecia um disco riscado. Eu acordava com os mesmos pensamentos, sentia as mesmas emoções, tomava as mesmas decisões
e colhia os mesmos resultados. Era um ciclo invisível, mas poderoso. E mesmo quando eu tentava mudar, algo dentro de mim puxava de volta para o mesmo lugar. Como se eu estivesse preso num labirinto emocional construído por mim mesmo. O corpo, condicionado por anos de repetição, vira uma extensão do passado. Ele se antecipa ao pensamento. Se, por exemplo, todos os dias você acorda e sente raiva, ansiedade ou culpa, o corpo já espera por isso. Ele se torna viciado nesses estados químicos. E é por isso que mudar parece tão difícil. Não é só mental, é bioquímico. Mas aí vem aquele momento raro, aquele estalo. Um segundo de presença absoluta. Uma respiração mais profunda. Um silêncio interno tão claro que rasga o padrão. Quando esse instante acontece, ele pode reconfigurar anos de programação. Já vi isso acontecer em segundos com pessoas que, depois de décadas repetindo os mesmos comportamentos, finalmente entenderam. Não com a mente, mas com o corpo inteiro. Esse instante é uma escolha, mas não qualquer escolha. É a escolha consciente de não responder como sempre respondeu. De não gritar, de não fugir, de não se culpar. É ali que nasce o novo. E quanto mais vezes eu me permiti sustentar esse estado de clareza, mais fácil foi ensinar meu corpo que havia outra realidade possível. Cada repetição consciente dessa nova versão me libertava um pouco mais da versão antiga. Era como se aos poucos o corpo começasse a acreditar que não precisava mais se proteger com dor. E nesse espaço surgia algo ainda mais poderoso. A sensação de que eu já estava curado antes mesmo da cura chegar. Em muitos momentos da minha jornada, percebi que a cura verdadeira não começa no corpo físico. Ela começa no invisível, na vibração. Quando consegui, pela primeira vez, sentir como seria estar completamente curado, algo mudou. Meu corpo ainda apresentava sintomas, mas minha mente e meu coração já estavam em outro lugar. E isso foi o suficiente para iniciar o processo de transformação. O corpo é como uma antena. Ele capta a mensagem emocional que estou emitindo. Se eu vibro doença, dor, desespero, ele responde com sinais coerentes a isso. Mas quando consigo, com intenção e presença, gerar a emoção de bem-estar, alegria e saúde, ele também escuta. E se eu sustento esse estado com constância, ele começa a se alinhar com essa nova informação. Lembro de um exercício que sempre repito comigo mesmo. Deito em silêncio, fecho os olhos e começo a imaginar cada célula do meu corpo vibrando, em perfeita harmonia. Visualizo os órgãos funcionando com perfeição, o coração pulsando com leveza e respiro como se aquilo já fosse realidade. Faço isso até meu corpo acreditar. E ele acredita. É nesse ponto que a autocura deixa de ser um conceito abstrato. Ela se torna um estado interno. O corpo não precisa mais esperar uma evidência externa. Ele já sente que está curado. E como ele vive no agora, essa emoção de cura ativa processos bioquímicos reais. Você já questionou isso? Já pensou que Deus não te ouve? Mas e se o problema não for a resposta, e sim a pergunta? Orar é mais do que pedir. É saber como se apresentar diante de Deus. Salomão entendeu isso. Ele não chegou pedindo bênçãos. Chegou com humildade. Pediu sabedoria, discernimento e foi honrado com riquezas, paz e prosperidade. A oração dele foi uma chave. E talvez seja isso que você precisa. A chave certa. Você pode continuar orando no automático. Ou pode mudar a forma como fala com Deus. E mudar o que vem em resposta. Se você sente que está na hora de fazer diferente, toque em Saiba Mais e veja como orar com sabedoria pode ser o começo de uma nova fase. Este é o melhor salmo para que o dinheiro seja rapidamente liberado para dentro de sua conta bancária, te fazendo o mais rico de sua família. Deus quer te prosperar e te chama para desafiá-lo. Então clique em Saiba Mais para você ter acesso a este incrível Salmos dos Milionários.